Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 5 e o tema dessa semana, As Nações, parte 2. Verso para memorizar está em Salmo 46, verso 10, que diz: Aquietem-se e saiba que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Na parte introdutória de sábado, diz que ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado, a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus até a cruz. De que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Olha só que ideia terrível, não é mesmo? Essa ideia é uma sugestão terrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências e nossa alegria em Deus teria permanecido completa se os nossos primeiros pais não houvessem, desobedecido. Então, nessa semana estudaremos, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano no lugar do governo divino, Vamos ver aí quais foram as consequências desta escolha que o próprio homem fez. Domingo, o primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula para os nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus, Então ali tudo era perfeito e Deus queria, através ali da natureza, passar conhecimento, aos nossos primeiros pais e assim toda a sua descendência também. E aqui o primeiro uso do verbo ordenar ocorre em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a lição traz uma pergunta: como algum conhecimento pode ser proibido? Não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Segundo as Escrituras, não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa a seu povo, poupando-o do sofrimento, a longo prazo e que algum conhecimento trouxesse. Como o que aconteceria depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesma, ao invés de serem governadas pelo próprio Deus, E a lição diz que, milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, Então, quando o homem desobedece e come ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passa a conhecer sobre o mal, aquilo que não fazia parte do plano original, não era algo que o ser humano tinha contato, passa agora a fazer parte do dia a dia. E o ser humano continuou fazendo escolhas erradas, infelizmente. Infelizmente, aqui vai dizer de milênios depois, quando o povo de Israel estava se estabelecendo como uma nação, Deus ali então era o rei, o governante dessa nação. Mas o ser humano, ele pediu para que Deus desse a ele um rei humano. E Deus atendeu o seu povo, porém deixou bem claro para eles quais seriam as consequências desta escolha, À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhes deu ainda mais do que desejava, Um governo humano. Era isso que o povo quis, O povo foi se corrompendo, fazendo más escolhas, até que então eles pediram para Deus um rei humano. Israel deveria ser um modelo para as nações pagãs, gentias, e pelo contrário, eles quiseram se parecer com essa nação. E quando veio o rei humano, as consequências foram terríveis, Corrupção, sofrimento, todo tipo de tributo que o povo teve que pagar, o rei, sempre garantindo o melhor para aqueles que fossem seus aliados, e isso se repetiu ao longo da história do povo de Deus. Então, olha só para a gente analisar como as nossas escolhas interferem totalmente de como a nossa vida vai estar, Vamos agora então para segunda-feira. Segunda, Daniel, capítulo 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do seu relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo, eles agora estavam colhendo as consequências de suas escolhas, E aqui vai falar que no fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris, em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que todos os avanços tecnológicos e científicos,
muito dos piores problemas da humanidade, então, chegaria ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguraria uma nova era. Então, o que eles pensaram? Olha, nós estamos na época do iluminismo, avanço científico, tecnológico, então nós vamos resolver os problemas da humanidade, porque agora o homem, a razão, tudo isso governa, né, o mundo. E, no entanto, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, destruiu todos esses sonhos, porque apesar de toda a tecnologia, avanço, né, na parte racional, o ser humano, então, entra em guerra, e uma guerra de proporção aonde mais de 200 milhões de pessoas morreram. Então, esse otimismo, né, que agora sem religião, sem Deus, mas com uma razão humana, a sociedade chegaria na paz, demonstrou totalmente o contrário, né? Então, aqui tem uma citação muito interessante de Martin Luther King que diz: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas, né? Infelizmente. Então, provou-se que não é pelo meio da razão e nem pelo poder ou pensamento humano que nós chegaremos a ter uma convivência melhor uns com os outros. Daniel capítulo 7, agora aqui na terça-feira. O sonho de Daniel, no capítulo 2, foi apresentado inicialmente ao rei babilônico, quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua que foi interpretada por Daniel, né? A visão já de Daniel no capítulo 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, né? O próprio Daniel, um membro do povo da aliança. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas agora de uma perspectiva diferente, né? Continuava sendo as nações que governariam o mundo. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando a água. Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder, né? Saindo um e entrando o outro reino. Em contraste, a terra prometida, né? Quando Deus prometeu ao povo de Israel, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio ao mar de reinos. Era uma nação sagrada, firmada na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, ao seu território. Os problemas dos gentios se tornaram problemas de seu povo. Israel escolheu viver como gentios, então agora viveria com os gentios, sob o poder deles. Começando com a dominação babilônica, o povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura, né? Essa perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado ao seu lugar como Rei dos Reis. Na época do Novo Testamento, o povo de Deus continuou a sofrer, né, nas mãos ali do Império Romano, e depois também sob perseguições do Chifre Pequeno, o sucessor de Roma pagã. Isso contrasta com o governo de Deus, o governo que Deus desejava, né, se a nação ao menos o tivesse escolhido. Então, quando a nação escolheu um rei humano, ele escolheu a própria desgraça e problema para si, né? Israel nunca mais teve autonomia, sempre ficou sob o governo de algum reino que sempre o massacrou, destruiu, sempre trouxeram grandes problemas para Israel. E não é diferente hoje como nós vivemos, né? Sempre no domínio humano, trazendo ali muita tristeza para a humanidade. Se Israel tivesse escolhido, né, tivesse permanecido com Deus sendo seu rei, jamais essas coisas teriam acontecido. Agora nós vamos para quarta-feira, que diz: entre a terra e o mar. As imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Pense nos símbolos da terra e mar contrastados nas profecias bíblicas. Diz que neste contexto a terra é um lugar de estabilidade, com base no governo de Deus, já o mar representa a turbulência das nações, com base no orgulho humano. O dragão usa água para perseguir a mulher, que é a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanham. Portanto, vemos que Satanás foi capaz de usar povos, né, instigados por seus líderes para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. Os adventistas entendem que Apocalipse 12, verso 16, se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo, que é a América, né?
com base no que vimos sobre o simbolismo da terra e o mar, o que isso diz sobre o fundamento, né, ou a fundação dos Estados Unidos, porque cremos que este novo mundo foi os Estados Unidos, né, e ele foi então estabelecido ali um reino sob liberdade religiosa. Por isso essas pessoas perseguidas foram para este novo mundo, né, com a intenção de liberdade religiosa, de Estado e igreja separados, para que eles pudessem então desfrutar de liberdade que tanto queriam, né, e eram oprimidos pelo Império Romano. Profetize de novo. A igreja remanescente nasceu no Novo Mundo, para onde fugiram no século 17 e 18 os que buscavam liberdade religiosa. Por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar como foi no território que se tornou, né, os Estados Unidos. Por causa da liberdade religiosa, então houve um grande avanço a respeito, né, do evangelho. Então, quando você está sob forte influência ali romana, eles não conseguiam fazer essa expansão porque não tinham liberdade para isso, né? Mas para onde eles foram, esse movimento foi veloz e poderoso. O anjo grita com voz forte, assim como os 3 anjos, Apocalipse 14, versos 7 e 9. E o outro anjo. Esse é um movimento urgente na história, quando é estabelecida a obra da igreja remanescente, que diz respeito a povos, nações, línguas e reis. O anjo tinha na mão um livrinho, aqui a gente está falando de Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 11. O anjo tinha um livrinho representando o livro de Daniel, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra, e isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, né? Tanto o velho mundo quanto o novo mundo. Também pode se referir ao fato de que essa mensagem se destina a todas as nações que vivem na terra e os que vivem no mar, né? Os que vivem na terra, o povo de Deus, e no mar, os gentios. No fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus e a mensagem de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. Assim como a missão de Israel, nossa tarefa como igreja é pregar o evangelho ao mundo inteiro. Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo, né? Apesar do ser humano sempre ter escolhido um outro homem ao invés de Deus, Deus tem o seu povo remanescente, tem o seu povo que sempre permaneceu fiel, e é assim também no final da história da humanidade, né? Vai chegar aquele grande dia em que ele virá como Rei dos Seis e ele será entronizado como Rei do Universo. Todas essas nações passaram, né? Todos os reinos, todos os reis da atualidade também passarão, né? Todas as nações mais poderosas que sejam também passarão. O reino que durará para toda a eternidade é o reino de Cristo Jesus. Então, nós precisamos fazer a opção pelo lado vencedor, que já existe, né? Já está determinado. Então, sempre escolha ao lado de Cristo Jesus. Vamos juntos evangelizar ao mundo, pregar a mensagem e consumar então a obra que Cristo deixou para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Aguardando então o retorno do nosso Rei. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se estende à nossa vida todos os dias. Assim como o povo de Israel, Senhor, fez escolhas erradas, nós também erramos todos os dias. Mas queremos pedir a tua misericórdia, o teu perdão, para que possamos, Senhor, cumprir a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos estar ao lado do vencedor e aguardar o Senhor retornar nas nuvens do céu. Nos ajuda a pregar esta mensagem, Senhor, com todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós possuímos. Te louvamos e somos gratos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Continuamos estudando, perseverando até a volta do nosso Salvador. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser.